Olá galera, dando continuidade ao nosso estudo de estatística não paramétrica, vamos falar nesse vídeo do teste de Kolmogorov-Smirnov, né? Então vamos lá, né? Vamos inicialmente entender o porquê desse nome. Então esse nome é Kolmogorov-Smirnov em homenagem aos dois matemáticos, Andrei Kolmogorov e Nikolai Smirnov, dois matemáticos russos, né, que desenvolveram os pressupostos teóricos para esse teste, né? Então a gente vai ver que esse teste também pode receber em alguns programas computacionais abreviações como teste KS, né, que são a abreviação de Kolmogorov-Smirnov, ou K-S. Então, de que trata basicamente esse teste de Kolmogorov-Smirnov, né? Tem duas situações que esse teste vai estar sendo utilizado. Você quer saber se os dados que você observou em um determinado processo de amostragem são provenientes de determinada distribuição. Então você vai fazer um teste do que os estatísticos chamam de bondade do ajuste, né? Se determinada distribuição se encaixa bem aos dados. Um exemplo mais famoso desse tipo de teste são os testes de normalidade, né? Porque como a distribuição normal ela é muito utilizada na área da estatística para os testes paramétricos, então normalmente se faz os testes de normalidade para verificar se o pressuposto da normalidade está sendo atendido. Então, o teste de Kolmogorov-Smirnov é mais amplo, porque você não precisa fazer necessariamente um teste para a questão da distribuição normal. Você pode estar fazendo um teste para a distribuição de qualquer variável aleatória contínua, tá? Esse teste ele vai se basear na distribuição empírica. Então aqui eu estou com um exemplo aqui para um teste uniamostral. Daqui a pouco eu vou mostrar o biamostral, né? O teste uniamostral ele vai consistir basicamente em que você tem aqui a distribuição teórica dos dados, né, a acumulada, que é a f1 de x, e você tem aqui a distribuição empírica dos dados, que eu vou chamar aqui de f chapéu n de x, ok? É a distribuição empírica dos dados. O que a gente já viu no vídeo relacionado à distribuição empírica dos dados é que o teorema de Glivenko-Cantelli ele diz que assintoticamente, quando esse n cresce, essa distribuição empírica dos dados ela converge para a distribuição teórica dos dados, né? A distribuição acumulada. Então, o que Kolmogorov-Smirnov fizeram foi tentar quantificar essa aproximação da f1 de x para essa empírica de x a partir de uma única medida, ok? Bom, e também tem uma situação de um teste biamostral, que é no caso você tem dois conjuntos de dados e você quer fazer um teste se a empírica desse conjunto de dados, vou chamar aqui de fn1 de x, se ela é igual à empírica, né, considerada na população, se elas são provenientes de duas distribuições idênticas, então n2 de x. Então você tem na amostra, né, as duas empíricas, se você observa, você, basicamente uma figura parecida como essa, e você quer identificar se esses dois conjuntos de dados provêm da mesma população, tá certo? Observe que aqui nós não estamos falando que necessariamente são provenientes de distribuições normais. O teste Kolmogorov-Smirnov vai, nesse ponto, mostrar se são provenientes da mesma população, independente de ser normal ou não. A estatística de Kolmogorov-Smirnov, ela vai depender exatamente dessa distância aqui, que está em negrito aqui, ó. Qual é essa distância, né? Ele vai pegar todas essas distâncias dos dados relativos à distribuição teórica e à distribuição empírica. Então, o passo-chave de Kolmogorov-Smirnov é o seguinte, é pegar essa diferença, né? A diferença entre esse tamanho observado pela f1 de x, então vou pegar a f1 de x e subtrair da empírica. E vou observar isso em módulo, porque eu quero ver, na verdade, quanto que mede essa distância daqui de uma para a outra. Então, esse vai ser basicamente a estatística, a conta básica, né, que nós vamos estar trabalhando para montar a estatística de Kolmogorov-Smirnov. E a mesma coisa, só readequando aqui, quando eu pego agora para um teste biamostral, eu também vou estar interessado nessa diferença, que no caso seria a diferença entre essas duas empíricas. Tá certo? Então, qual é a ideia do teste de Kolmogorov-Smirnov? Com uma única medida, você tomar uma decisão se essa distribuição empírica que você observou para os dados, né, ela pode refutar a hipótese de que a população teórica é uma determinada f1 de x, tá certo? Bom,
Bom, então a definição formal dessa estatística é o seguinte, né? Seja x1, x2, xn uma amostra aleatória da função de distribuição f, né? Então você está pegando aqui que todas essas x1, x2, xn elas são provenientes da mesma população com a mesma função de distribuição, e seja fn a empírica, né? Que a gente já viu em outros vídeos como é que define essa empírica. A estatística de Kolmogorov-Smirnov vai ser chamada de DN, né? É o sup dessa diferença em módulo para um teste bilateral. Tá certo? Porque no caso do teste bilateral você não está necessariamente interessado em saber quem é superior, se é empírica ou se a acumulada. No caso, para um teste bilateral, unilateral à direita ou unilateral à esquerda, né, você vai eliminar aqui o módulo e, nesse caso, vai tomar a empírica menos a F1, que está supondo que a empírica está acima da F1, né? E, nesse caso, você vai pegar a F1 menos a empírica, porque você supõe que a distribuição teórica, né, ela está um pouco acima para a maioria dos pontos do que a distribuição empírica. Então, isso aqui seriam as estatísticas para os testes unilaterais, e isso aqui seria a estatística para o teste bilateral. Então, observe que nós estamos pegando exatamente o que aqui, ó? Essa diferença, né? Essa diferença da empírica para a F1 em módulo, que é essa distância aqui. Então, o que é esse sup, né? Vamos tentar explicar um pouquinho o que é esse sup para, obviamente, quem não é da área da matemática. Então, o que é esse sup? Vamos dar um exemplo aqui com intervalos, tá, de números reais. Então, suponha que você está trabalhando aqui com conjunto A, que é o intervalo de 1 a 3, digamos que seja um intervalo A aberto no 1 e aberto no 3, né, um intervalo de números reais, e você, então, representa esse intervalo aqui nessa reta, intervalo de 1 a 3, esse é o conjunto A. Quando a gente está pensando em sup, a gente está pensando... sup, na verdade, é a abreviação de supremo, né? É quase que na direção de um máximo de um conjunto, mas não necessariamente é o máximo de um conjunto. Por quê? Porque esse conjunto A, né, não tem um elemento máximo. Ele não tem um máximo. Em outras palavras, ele não tem nem um elemento dele que está dentro desse conjunto, desse intervalo, que é maior do que qualquer outro elemento desse intervalo de números reais. Ok? Entretanto, existem vários majorantes superiores, que a gente chamou cotas superiores. Por exemplo, você tem aqui o número 4, o número 5, o 6 e assim por diante. Tem infinitos números que estão nessa região para cá. Bom, só a título de exemplo, tanto o 3, como o 4, como o 5, como o 6, eles são chamados cotas superiores do A. Por quê? Porque todo elemento do conjunto A é menor do que esses valores. Ok? Então, eles são cotas superiores. Agora, existe um elemento aqui, ó, que no caso é o número 3, que dentre todas essas cotas superiores, ele é o menor possível, ou seja, é a menor das cotas superiores. Então, esse 3 aqui seria o supremo do conjunto A. Então, veja, 3 é a menor das cotas superiores, ou dos majorantes superiores. Então, qual é o supremo do conjunto A? Nesse caso, seria o número 3. Bom, às vezes esse supremo ele coincide com o máximo. Por exemplo, se você estivesse trabalhando com um conjunto aberto no 1, mas fechado aqui no 3, e o A fosse agora o B fosse esse conjunto, a gente observa que esse conjunto B tem máximo, né? O máximo do conjunto B é o número 3, porque o 3 está fechado aqui, ele está no conjunto B, tá ok? E o 3, por sua vez, é um número que tem a seguinte característica. Dentre todas as cotas superiores que estão para cá, ó, todos os números que são maiores ou iguais que todos os elementos do conjunto B, dentre todos eles, o 3 é a menor das cotas superiores. Então, o 3 também é o supremo do conjunto B. Ok? Então, é quase que a ideia de um máximo, mas não necessariamente é o máximo, porque depende um pouco da característica desse conjunto. Então, do ponto de vista amostral, né, as estatísticas amostrais vão trabalhar exatamente com o máximo, porque no máximo você não vai ter essa questão do contínuo, você vai ter as variáveis discretas, então você acaba trabalhando do ponto de vista na prática com o máximo. Mas então, esse supremo dessas diferenças, né, seria você vai pegar todas as diferenças, você vem aqui, ó, e começa a pegar todas as diferenças entre a empírica, tá bom? Todas as infinitas diferenças entre a empírica
e a teórica em todos os pontos. Então você vai pegando essas diferenças, que eu estou aqui grifando em vermelho, e você vai pegar em módulo elas e você vai pegar o supremo de todas essas diferenças. Tá, ok? E isso é a estatística de Kolmogorov. É claro que a gente pode pensar o seguinte: se esse supremo, que é muito parecido com o máximo, né, ele é um valor pequeno, se esse valor aqui é pequeno, né, digamos, significa que a empírica está próxima da distribuição teórica. Então, quanto menor esse valor aqui, que é o supremo de todas essas diferenças for, significa que mais próximo, né, a distribuição empírica estará da distribuição teórica. Então, na verdade, né, a estatística de Kolmogorov e Smirnov, ela vai utilizar essas diferenças e vai pegar o supremo dessas diferenças. Né? E no ponto de vista amostral, isso na verdade vai ser o máximo dessas diferenças, porque quando você pegar a amostral, você não vai ter todos os pontos no infinito. Né? Bom, o conceito que será utilizado também no teste de Kolmogorov são as estatísticas de ordem, mais especificamente a ideia da amostra ordenada. Né? Então você tem uma amostra aleatória, vindo de uma população qualquer, x1, x2, x3, xn, quando você coleta essa amostra, os dados, eles podem vir de qualquer maneira. Então, vou supondo aqui, não estou fazendo pressuposição sobre nenhuma população, mas os dados coletados, digamos que tenham sido esse de modo aleatório. x1 deu 5, x2 deu 4, x3 deu 6 e x4 deu 3. Nós vamos definir a amostra ordenada, né, como a ordenação dessa amostra, que você pegou aqui, e vamos colocar esse símbolozinho aqui, um parêntese 1, parêntese 2, parêntese 3, parêntese n. Então, quando a gente colocar esse símbolo dentro de uma amostra que foi aleatória, tá, significa que nós vamos estar ordenando essa amostra. Então, o x parênteses 1, na verdade, vai ser quem? O menor elemento dessa amostra. E o menor elemento dessa amostra é o 3. O x parênteses 2 é o segundo elemento nessa ordem, então, que é o 4, 5 e 6. Então, essa amostra aqui, ó, com essa simbologia, vai ser a amostra ordenada para a gente, tá ok? E esse conceito nós vamos estar utilizando e vai aparecer em algumas notações. Bom, existem alguns teoremas que eu vou estar passando aqui só rápido no slide, quem quiser depois dar uma pausa aí, pode pesquisar, eles estão demonstrados no livro da Gibbons, né? E esses teoremas são teoremas complexos, não é o nosso objetivo aqui ficar se debruçando sobre ele, tá? Que são os resultados mesmo demonstrados aí por Kolmogorov e por Smirnov. Mas basicamente, só para você ter uma ideia, que é o seguinte, ó, se f é contínua, então observe que nós estamos trabalhando sempre com condição contínua, então a probabilidade dn, que é aquela estatística, né, do supremo das diferenças, ser menor que essa valor, tem toda essa cara aqui feia, né? Eu não quero assustar vocês, né? Em que essa f é a função densidade conjunta das estatísticas de ordem, que nós colocamos ali, de uma amostra aleatória de tamanho n da distribuição uniforme. Por que ele trabalha aqui com a distribuição uniforme? Porque pode supor, sem perda de generalidade, que essa f tem uma distribuição uniforme. De outro modo, o que está sendo dito aqui com toda essa cara feia aqui dessas expressões? É que é possível ter uma distribuição de probabilidade para aquelas diferenças, tá certo? E essa distribuição que vai ser a distribuição que vai tomar, digamos, para nós as decisões a respeito da rejeição das hipóteses do teste Kolmogorov. Então tem essa aqui que é fechadinha e tem no limite, né, que seria você estudar assintoticamente o comportamento daquele n que é dado de dn, que é dado por essa expressão. Também não vamos perder tempo, porque os programas computacionais, as tabelas estatísticas vão fornecer esses resultados para nós. Lembrando que o nosso objetivo aqui nesse vídeo é fazer com que você entenda os procedimentos, né, na sequência de como executar o teste. E não de entender necessariamente toda a matemática envolvida no teste, porque isso já é de maior complexidade e provavelmente mais para alguém que deseja aprofundar mesmo na área da estatística teórica. Bom, outro teorema também que é colocado é um que define, né, a distribuição de probabilidade acumulada aqui, ó, para a estatística dn+, e obviamente para dn-, que são aquelas diferenças entre teórica e empírica, ou empírica e teórica, né? Os testes unilaterais também é possível ser encontrada, essas demonstrações também estão no livro de Gibbons, né? E a distribuição no limite, Smirnov mostrou que no limite, né, essa raiz de n dn+, tem essa cara, tá? Então, você não é da matemática, e obviamente da estatística matemática, não se assuste com essas relações, porque nós vamos estar mostrando agora para frente como fazer, de fato, o teste, né, já pensando que a teoria está toda desenvolvida. Mas, afinal, quais são as hipóteses do teste de Kolmogorov e Smirnov? Bom, H0 é que os dados são provenientes de uma população com FDA f de x pré
especificada, né? Especificada anteriormente. Então, você pode usar aqui nesse teste qualquer distribuição contínua, ok? E H1 é que os dados não são provenientes de uma população com a f de A e f de x. Então é isso que o teste de Kolmogorov vai utilizar. Então veja, essa f de x pode ser a f de A de uma normal, de um aqui quadrado, de uma gama, tá certo? E o teste poderá ser utilizado. Então o teste de Kolmogorov-Smirnov não é apenas para testar normalidade, também para testar se os dados são provenientes de uma outra determinada distribuição, ok? Especificamente. Então vamos agora executar, vou explicar para vocês o teste Kolmogorov-Smirnov com um exemplo, tá? No experimento com bovinos, um pesquisador mediu ao final do experimento o peso em quilogramas de 10 animais e obteve os seguintes resultados amostrais. Então ele obteve 10 valores aqui, 614,38 kg, 587,98 kg e assim por diante. Obteve o peso de 10 animais, né? Utilizar o teste Kolmogorov-Smirnov para verificar a hipótese de normalidade dos dados. Então, nós queremos usar o teste para verificar se esses dados, né, são provenientes de uma distribuição normal, se eu posso rejeitar a normalidade dos dados a partir desses valores observados. Então, a hipótese H0 é os dados são provenientes de uma população normal, e a hipótese H1 é os dados não são provenientes de uma população normal. Tá certo? Então, aqui nós temos uma distribuição específica. Observe que o teste de Kolmogorov-Smirnov não necessariamente é para normalidade, pode ser para qualquer outra distribuição contínua, ok? Mas no caso, o exemplo pede para a gente testar a normalidade. Bom, a gente traçou aqui a empírica usando o programa R, isso a gente já mostrou como fazer em outras aulas anteriores, né, em outro vídeo aula anterior. Então nós traçamos a empírica, essa curva aqui em linhas pretas, né, esse gráfico em linha preta, e a teórica, né, seria essa vermelha. Mas aí como que a gente encontrou essa teórica, pessoal? Como que a gente encontrou essa teórica? Primeiro, como não foi dado aqui a média da distribuição normal e a variância dessa distribuição normal, você usa para a distribuição teórica a média dos dados. Então, se você vem aqui e calcula a média, né, calcula x barra, que é simplesmente a média, esse resultado vai ser de 594,65, ok? Então, a média desses dados é de 594,65. Se você calcular o desvio padrão S amostral, né, ele vai dar 35,38. Lembrando que esse S, na verdade, né, ele vem da variância amostral, que é o somatório de cada elemento menos x barra ao quadrado, só que dividido por n menos 1. Né, e aí você extrai a raiz quadrada desse resultado. Então, você pode fazer isso usando Excel, né, ou uma calculadora científica, ou o próprio R. Então, essa conta você faz à vontade. É a média amostral e o desvio padrão amostral. Por que eu calculo os dois? Porque se eu quero supor que esses dados são provenientes de uma população normal, é razoável supor que eles são provenientes dessa normal com essa média e esse desvio padrão, que é a média deles, né, nos dados. Então, essa normal aqui que você está supondo, na verdade, né, ela vai ter essa média, é uma normal com média x barra, e com a variância S2, ou desvio padrão S. Ok? Feito isso, a gente então traçou aqui a curva teórica em vermelho, né, que seria a Fão dessa distribuição normal com média igual a x barra e desvio padrão igual a S. E aí nós queremos saber, pelo teste Kolmogorov-Smirnov, se existe razão para rejeitar a normalidade dos dados, né? Lembrando que o Kolmogorov vai fazer, ele vai calcular todas essas distâncias aqui, ó, entre qualquer ponto da empírica para a teórica. E vai pegar aí, né, o supremo, né, dessas distâncias. No caso amostral, vai pegar o máximo dessa distância. Bom, então, primeira coisa que você faz, você pega os dados originais aqui e ordena eles, tá bom? Então, a primeira coisa, você coloca eles em ordem aqui, ó. Então, aqui é uma estatística de ordem, está em ordem crescente agora. Então, quando eu coloco esse parênteses, a gente viu o quê? Que os dados estão ordenados. Bom, observe que todos os valores aqui são diferentes um do outro. E isso vai ser muito comum quando você estiver trabalhando com distribuições contínuas. Né? Embora a amostra seja I e D, né, você pudesse ter uma repetição, isso seria pouco provável. E você observa isso nos dados, né, todos os valores diferentes. Então, nesse caso, a empírica é muito fácil, porque o que vai ser a empírica aqui? Ó? Você tem um elemento, então vai ser 1 sobre 10, que seria o total de elementos, ou seja, 0,1. Aqui, como você já tem dois elementos para trás, então a empírica vai ser simplesmente pegar o 2 e dividir por 10, que vai ser 0,2. E vai repetir esse procedimento, então aqui vai dar 0,3,
para o outro vai dar 0,4 e assim sucessivamente. Você pode observar isso, né, dentro aqui do gráfico, né, 0,1, 0,2, 0,3 e assim sucessivamente no gráfico da empírica. A segunda parte é você calcular a EFão nesses dados que estão ordenados. Só que você, obviamente, está supondo que essa EFão é o quê? É uma distribuição normal com média igual a 594,65 e com desvio padrão igual a 35,8. Você não vai fazer isso na mão, que isso vai dar muito problema computacional. Então, você pode usar um programa estatístico. Vou mostrar aqui como faz isso no Excel. Bom, então vamos ver como fazer isso, por exemplo, no Excel, né? Você vai... Aqui nós temos os dados ordenados, a empírica que nós já calculamos, e eu quero calcular a distribuição teórica, né, que eu estou supondo que a minha empírica vem dessa, ela estima bem essa teórica, então eu preciso calcular a distribuição teórica nos dados, tá certo? Eu vou aqui em fórmulas e vou em estatística, mas antes disso eu vou selecionar aqui a célula, tá? Então eu vou em fórmula, vou em estatística e vou buscar aqui a distribuição normal. Aqui, ó, distribuição normal M. Bom, no lugar do X eu vou colocar esse valor 530. Eu vou calcular quanto vale a EFão nele. A média é a média amostral que eu calculei, 594,65. A média amostral dos dados. E o padrão dos dados deu 35,38. E vou colocar o cumulativo aqui verdadeiro, porque quando eu faço isso no Excel, ele está calculando a probabilidade acumulada até esse ponto, tá ok? Ou seja, qual a probabilidade de você obter nessa distribuição teórica um valor menor ou igual do que 530,03. Bom, feito isso, né, eu calculei para 530, basta vir aqui agora e arrastar, né, e você vai ter o valor para todos os outros resultados. Ok? Então, para fazer no Excel, essa parte é muito fácil, tá? Alguns programas a gente vai ver que eles não vão exigir você especificar essa média para os testes de normalidade. Por quê? Porque os programas vão padronizar isso para você, já vão fazer essas contas padronizadas. No caso, nós estamos fazendo à mão, podemos usar aqui o Excel, ou você poderia padronizar e buscar numa tabela da normal padrão, mas eu acho melhor aqui usar esse programinha só para exemplificar, porque no final das contas nós vamos fazer mesmo na prática utilizando um programa estatístico que já deu o resultado final. Não é nem esse procedimento. Esse procedimento é só para a gente treinar a parte mecânica do teste. Bom, então feito isso, né, você tem aqui agora as duas colunas, a da empírica e a da teórica. E na verdade o que o teste Kolmogorov vai ver? Ele vai ficar vendo essa diferença entre a empírica e a teórica, ou seja, aqui pela empírica deu 0,3 e pela teórica deu 0,29, bem próximo. Pela empírica deu 0,4, aqui já deu 0,30, está um pouco longe. Aqui já deu 0,5, aqui deu 0,42. Então o teste Kolmogorov vai trabalhar com todas essas diferenças, essas distâncias entre a empírica e a teórica. Então a próxima coluna aqui é você pegar em módulo, né? Você vai subtrair a empírica da teórica, ou melhor, a teórica da empírica, ou tanto faz a empírica da teórica, porque está em módulo, vai ver quanto que é essa distância de uma para outra. Então, por exemplo, aqui o primeiro valor que você vai ter nessa coluna é você pega esse resultado de 0,0339 e subtrai do 0,1. Ok? Pega uma calculadora ou faz na planilha de Excel e aí você vai obter o resultado de 0,066096. E vai colocar esse resultado aqui nessa coluna aqui para a gente organizar melhor os dados, tá? 0,66096. E vai fazer isso agora para todos. Vai pegar esse 0,1656, subtrair de 0,2 e vai preencher essa coluna, tá bom? Então vamos preencher ela aqui todinha. Então você tem aqui o resultado dessas diferenças em módulo, né, sempre em valor absoluto, já preenchido aqui todas as diferenças entre a teórica e a empírica em cada ponto. Mas também nós vamos pegar agora a teórica num determinado ponto x e subtrair da empírica num ponto x e menos 1. Por quê? Porque o gráfico da empírica, como vocês podem observar aqui, ó, a empírica ela tem pontos de descontinuidade no gráfico. Ok? Então, às vezes você está vendo aqui essa diferença. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui esse ponto. Ó. Aqui você estaria pegando a diferença entre, né, aqui, ó, nesse momento. Você estaria pegando a diferença entre a empírica e a teórica no ponto xi, no mesmo ponto, né? E se você pegar para baixo, que também seria de certa forma a distância nesse ponto da empírica, aqui você também vai ter uma distância, uma outra distância
da distribuição teórica para a distribuição empírica, tá certo? Pegando agora no ponto xi menos 1, né? Porque todos esses pontos para cá vão ser iguais, nessa distância, vão ser iguais ao ponto na empírica no ponto xi menos 1. Então, por isso, você faz também essa outra coluna aqui, ó, que é a empírica no ponto menos a empírica, a teórica no ponto menos a empírica no ponto xi menos 1. Bom, resumidamente, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar aqui o resultado da teórica, 0,000339, subtrair no ponto anterior. Só que como não tem ponto anterior na empírica, eu vou repetir esse valor, tá? Então esse primeiro valor eu vou repetir porque não tem nada na anterior. Em seguida eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o segundo valor aqui, que é 0,16 na teórica, então eu vou pegar o 0,1656 e vou subtrair na empírica no ponto anterior. Então o ponto anterior na empírica é o 0,1, e vou subtrair aqui do ponto 0,1, ok? E com isso vou obter aqui o resultado de 0,065614 e vou trazer esse resultado para cá. Vai ficar 0,065614. E vou fazendo esse procedimento um a um. Vou pegar agora esse valor e subtrair do anterior na empírica. E vou repetir esse procedimento para todos. Feito isso, pessoal, eu venho aqui nessa coluna aqui, ó, venho dentro dessa coluna e pego o valor máximo, tá certo? Então eu pego o valor máximo dentro dessa coluna. Se vocês observarem, o valor máximo aqui foi de 0,10428. E depois eu venho nessa outra coluna e pego o valor máximo, que seria a maior diferença em modo, né? E se a gente observar aqui, está 0,1162, 0,1183. Então o valor máximo aqui para essa coluna é 0,118373. Então eu venho aqui e pego o máximo das duas, tá ok? O máximo dessa coluna vai ser 0,104208 e o máximo dessa coluna vai ser 0,118373. Certo? O que vai ser a estatística de Kolmogorov, lá o valor de dn? Ó. dn vai ser exatamente o valor máximo dentre esses dois máximos. Ou seja, é como se você viesse aqui e pegasse o máximo das duas colunas, né? Então você pega o máximo entre 0,104208 e 0,118373. Então o valor máximo é 0,118373. Seria a maior diferença, né, entre a empírica e a teórica considerada nos dados amostrais. Tá certo? E nós vamos rejeitar. Nós devemos saber se essa maior diferença é grande ou pequena, ou seja, a maior diferença possível entre a empírica e a teórica é grande ou pequena. Quem vai dizer isso para a gente é uma distribuição teórica de DN, que vai estar instalada nos softwares, ou algum valor tabelado, que nós vamos estar usando nesse momento o valor tabelado, mas em outro vídeo vamos usar diretamente um programa computacional. Se esse valor for menor do que o valor tabelado, eu não rejeito H0, se ele for maior, eu rejeito H0, ok? Então vamos ver isso. Vamos ver uma tabela que era utilizada, né? Obviamente hoje com a tecnologia não se usa mais tanto tabela, mas vamos mostrar aqui uma tabela específica para essa estatística DN, que foi criada por alguns autores aí no decorrer dos anos, para alguns níveis de significância. E obviamente uma coisa importante que eu não falei no começo do vídeo foi o alfa, né? Então vamos supor aqui que o alfa é 5%. Nós estamos fazendo esse teste ao nível de 5% de significância. Cometi esse gafe aí de não falar isso, tem que ser definido previamente, mas não tem problema, a gente está definindo aqui agora. Então vamos agora para a decisão. Será que essa maior diferença é considerada estatisticamente grande ou estatística pequena, considerando a distribuição de DN tabelada?